Então, aqui comigo, a nossa super velocista Ana Cláudia Lemos, medalhista de ouro no Pan-Americano de 2011. Como eu disse, uma super velocista, então gosta das provas de velocidade. E a nossa repórter Beatriz Cesarini, que é a nossa super companheira aqui, que está acompanhando o atletismo, né, Bia? Inclusive, a Bia vai até sair mais cedo do programa para ir correndo ali para o atletismo. Eu queria começar com a Ana Cláudia, então. Vamos lá, então, atletismo começando, a gente está nos primeiros dias, né, Ana? Tem muita coisa ainda para acontecer. E hoje a gente tem a final dos 100 metros. Queria que você falasse um pouquinho dessa prova. Será que o Brasil vai correr abaixo dos 10 segundos? Me conta. Boa tarde, boa noite, né, para todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite. O atletismo começou já no domingo, né? Teve o Caio e a Viviane na marcha. Lá no dia 22 a gente teve a maratona masculino e feminino. Hoje a gente tem a final dos 100 metros feminino, está acontecendo o salto de distância. Tem a final do 100 metros masculino. Então, a gente tem aí, falando especificamente da velocidade, né, o Eric e o Bard, né, os dois únicos velocistas que correram abaixo dos 10 segundos. Eu não sei se vai sair marca abaixo dos 10 segundos, acredito que seja difícil, até por conta da temperatura, isso influencia muito no resultado final. Não só pelo fim da temporada, porque às vezes a gente acaba fazendo bons resultados no final de temporada, mas eu acredito que o frio, não só para os brasileiros, mas para quem está competindo no geral, está bem gelado, né? Acredito que agora deva estar em torno de 15, 16, 17 graus. Para a velocidade é ruim, a tendência é essa temperatura diminuir conforme vai passando o horário, né? 7 horas, 8 horas, então a prova acontece às 21, mas eu acredito sim que tanto o Eric quanto o Bard têm condições de fazer dobradinha nos 100 metros masculino. São dois atletas jovens, os dois com índice para os Jogos Olímpicos de Paris. Recentemente vieram do campeonato mundial, né? Então já estão com uma bagagem aí legal para poder chegar nos Jogos Pan-Americanos e conquistar a medalha deles, né? O Darcy, que é o treinador deles, vem fazendo um excelente trabalho. E agora vou falando da minha prova, né? Que é o 100 metros feminino. A gente tem uma única representante, que é a Ana Carolina. Treina comigo, com o mesmo treinador. É uma atleta jovem, 25 anos. Primeiros Jogos Pan-Americanos dela. Esse ano ela melhorou os resultados individuais nos 100 metros e nos 200 metros. Acredito que estará no pódio. E eu acredito até que ela possa ganhar os Jogos Pan-Americanos, mas eu acredito que a Ana Carolina estará no pódio, assim como o Eric e o Bard. Boa, vamos torcer. Ana, você citou agora o frio. E a Bia conversou com alguns atletas sobre isso. Bia, conta um pouquinho para a gente o que eles falaram sobre essa temperatura. Então, é verdade. Logo depois que acabou a prova, né, eu conversei com eles, porque realmente ontem foi ainda mais cedo do que vai ser hoje, e tá muito frio, né? Começa a ficar a noite aqui, chega aos 10 graus, assim, e às vezes fica um sol muito quente durante a tarde e de repente esfria muito. E eu até perguntei, né? Logo que o Felipe Bardi saiu, foi um dos primeiros a perguntar. Eu falei, Bard, como é que esse frio influencia e tudo mais? Ele falou, olha, eu sou um atleta que prefere correr no calor, acho que no calor a gente tem melhores resultados. É como a Ana estava falando agora, né? O calor é melhor. Só que, por outro lado, ele destacou que todos os atletas estão correndo nas mesmas condições, né? Talvez por isso até a prova tenha sido um pouco mais lenta. As duas, né, as semifinais tenham sido mais lentas do que o esperado. O Eric também falou a mesma coisa, né? Que o frio, né, influencia um pouquinho nisso, que ele queria ter puxado um pouco mais até, né, tanto que os dois tempos, acho que, não lembro de cabeça, mas foram por volta de 10h30, se eu não me engano. 10h35 e 10h43. Arrasou, obrigada, Ana. E aí eles falaram bastante sobre isso. E aí, por último, o Paulo André, né, que também competiu, e ele falou que já estava sentindo um pouquinho da lesão, né, no tornozelo esquerdo, e aí ele falou, e aí estava um dia mais frio, né, como estava um dia mais frio, eu acabei, acho que, sentindo mais, aí por isso que ele, né, resolveu parar, porque sentiu muita dor, e aí ele não conseguiu completar a prova. Então, realmente, eu acho que o frio acaba, pelo que eles falaram e tudo, e a Ana, né, falando também, realmente acho que dá uma segurada, né. Ana, para quem não entende, eu até ia te perguntar isso, para quem não entende muito bem como funciona essa questão da temperatura, é o quê? É o vento que atrapalha? É o frio mesmo que os atletas sentem? Como é que é isso? É porque, assim, especificamente na velocidade,
quando você está com uma temperatura abaixo de 18 graus, a musculatura fica mais dura, mais contraída, o aquecimento é um pouco maior, e quando a temperatura está por volta de 23, 24, 25, o corpo está mais solto, mais relaxado. Isso também acontece quando a umidade está baixa, isso é bom para a velocidade. Então, são aspectos que a galera que compete sabe dos fatores que interferem, mas o pessoal que está em casa acompanhando, às vezes não entende, poxa, o tempo deu um pouco alto, a temperatura influencia, a umidade influencia, vento contra, que é o vento no peito, né, ele também influencia, assim como o vento nas costas demais, acima dos 2.0, ele influencia tanto na homologação do resultado, né, que o aceito pela Federação Internacional hoje Atlética é 2.0, então tem essas questões que interferem sim no resultado final. Então, são coisas que a gente não controla. O que a gente controla? O treinamento, a cabeça, a alimentação, a fisioterapia, isso está sobre o nosso controle, né? A gente consegue ir ajustando, mas sobre o frio, está para todo mundo, mas todo mundo sente a musculatura mais dura, mais contraída, por mais que aqueça. Normalmente a gente coloca roupas específicas, né, mais térmicas, para manter o aquecimento, porque se perde muito rápido. E também é final de temporada, é importante falar sobre isso. Então, tem um pessoal já pensando nos Jogos Olímpicos, foi um calendário extremamente extenso no atletismo, então por isso que também os resultados não estão, talvez, do jeito que as pessoas estejam esperando, mas ter uma medalha de Jogos Olímpicos é muito importante, dos Jogos Pan-Americanos é muito importante. Sim. E a Ana estava falando da musculatura, né? Ontem também a Eliane, ela saltou, né? Ganhou a prata e com uma cãibra, assim, que a foto foi impressionante. Eu não sei se o pessoal tem a foto aí para mostrar agora, mas temos. Foi um negócio bem impressionante, né? A musculatura rígida. Às vezes o desgaste que a gente tem durante a prova, isso pode acontecer até no calor, e a gente tem que manter mais a hidratação, então são coisas que a gente não espera, mas que pode acontecer, como aconteceu com a Lia ontem também. Foi uma imagem bem impressionante, né? Chamou bastante a atenção do público, que mesmo assim, a gente está vendo aí um videozinho dela depois de sentir a cãibra, lá, a gente consegue ver o músculo ali, né? Parece que tem parece até uma lesão de osso, né? Parece que, sei lá, o osso saiu de tão para cima que tá. Foi uma cãibra ali que a Eliane Martins teve durante o salto dela, e mesmo assim ela garantiu a prata para o Brasil, né? Um resultado super importante. Vi muita gente nos comentários hoje, a gente até fez uma postagem sobre isso hoje, a galera reconheceu bastante a Eliane nos comentários, falando que ela é muito guerreira, tem que ter muita resiliência, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, Ana, da resiliência para conseguir superar lesões graves, né? Que é muito difícil, imagino que seja o momento mais difícil da carreira de um atleta. Eu vou falar um pouquinho da Lia e depois da experiência do atleta no geral. A Lia é uma atleta, assim como eu, um pouco mais velha também, que tem uma carreira brilhante, muito dedicada, comprometida, treina com o Nélio e Catânia, né? Nélio, que foi o treinador da Marrumagem. Então, acho que por isso muitos comentários positivos também, porque a Lia é uma pessoa muito querida no meio do atletismo. Então, acho que por isso a felicidade de muita gente também, quem acompanha bastante o atletismo, sabe da importância dessa medalha para a Lia, né, na carreira dela. Sobre o que o atleta passa, né, as lesões, essas dificuldades, às vezes no treinamento, às vezes não tem um local adequado para treinar, às vezes falta de investimento, e aí você não tem como manter fisioterapia, médico, psicólogo, que hoje é muito importante. Quando eu era mais nova, eu não tinha esse acompanhamento. Hoje, aos 34, eu sei o quão é importante. Eu passei por um processo de depressão, me reconheci, logo que as coisas não estavam andando, os resultados caíram, eu tive muitas lesões, eu tive uma cirurgia de tendão de Aquiles, eu fiquei 1 ano parada, e quando eu retornei veio a pandemia, todos os questionamentos, se volta, se não volta, se vai conseguir correr, se não vai correr, e aí de repente você está nos Jogos Olímpicos de novo. Todos esses bastidores que a gente costuma falar, é o que todo atleta passa, especificamente do atletismo, nas outras modalidades, cada um com a sua peculiaridade, mas assim, todo mundo tentando
buscar o seu melhor, o resultado. Então, às vezes, vocês olham, nossa, talvez o atleta poderia ter ido melhor, mas tem alguns fatores que influenciam, né, nessa preparação, que é o mental, que é se está em condições de treinar, se tem local de treinamento, se tem investimento, se está conseguindo pagar uma fisioterapia, se tem um nutricionista. São os ajustes finos que a gente costuma falar. E ainda tem o treino extra, né, que a gente fala que é o fora pista, né, se em casa tá legal, se tem problema com a família, se tem, sabe, são N fatores. Então, por isso é tão difícil montar esse quebra-cabeça e às vezes quando vocês veem os grandes resultados, por trás daquele resultado tem uma história, o que é normal de todo atleta se superar e buscar. Isso é sempre, qualquer atleta de alto rendimento vai dizer, eu posso, eu quero, nunca vai desistir, nunca vai existir um não. Mas existe tudo isso que eu acho que faz parte da vida, né? Que eu acho que é por isso que falam que o atleta é super-herói. Ele tá sempre se desafiando. Boa. Bia, acho que você tem uma pergunta para Ana? É verdade. Então, eu estava aqui, a Ana falando sobre isso, né? Um dia eu passei lá, lá no NAR, treinando com a Vitória Rosa, né? Inclusive, eu acho que a Ana estava por lá. E eu vi um pouquinho, né? 1% de como é essa rotina delas, né? É algo bem pesado mesmo. E quando acaba ali o negócio na pista, ainda tem coisa para fazer depois, né? É algo super pesado mesmo, bem desgastante, mas também foi muito legal conhecer. E aí, falando um pouquinho da Vitória, né? A Vitória, ela não pôde estar aqui justamente por uma lesão. Como é que você vê, Ana, essa geração nova, assim, vindo? Você esteve lá no NAR, né, acompanhou a preparação da Vitória, você viu que 2022 ela teve um ano maravilhoso, bateu o meu recorde sul-americano, treina comigo, chegou para treinar com o Nakaya em 2016, e aí cada temporada é uma temporada. Esse ano de 2023 ela teve mais problemas, né, que é também normal do atleta, a gente está sempre treinando no nível máximo, não tem meio termo, né? O atleta de alto rendimento, ele está sempre no limite. E aí você vê, por exemplo, a Vitória que teve que pedir dispensa por uma lesão muscular. Então, nenhum atleta quer passar por isso. Nenhum atleta quer ficar fora dos Jogos Pan-Americanos, ainda mais a Vitória, que teve 3 medalhas na última edição. A gente não quer ficar fora dos Jogos Olímpicos. Mas são coisas que fogem do nosso controle, né? Então, quando acontece isso, o que a gente faz? A gente avalia tudo o que aconteceu na temporada e tenta minimizar para que não aconteça as lesões, mas elas são imprevisíveis. Eu, por exemplo, eu tive uma lesão nos Jogos Pan-Americanos de 2015 na semifinal, na minha melhor forma. Então, são coisas que a gente tenta minimizar, o risco está ali para todos os atletas e a gente só lamenta. O que a gente pode fazer é correr sempre atrás do prejuízo, em busca de melhorar rápido e seguir, né? É mesmo. E a Ana tá falando sobre participação em PANs, né? Como é que é? Qual é a sensação de estar no Pan-Americano? É muito legal. O meu primeiro Jogos Pan-Americano foi em 2011, né? E aí, olha que interessante. Em 2011, eu era a favorita dos 100 metros. E eu não ganhei, eu fui quarta. Quem ganhou foi a Rosângela Santos. E aí eu fui e ganhei uma prova, que era os 200 metros, a única campeã pan-americana nos 200 metros feminino, e a Rosângela é a segunda campeã pan-americana nos 100 metros. Então, são as duas velocistas que, se Deus quiser, no próximo ano farão a 5ª Olimpíada. Então, as duas atletas que mais têm Jogos Olímpicos dentro do atletismo. E é muito legal participar dos Jogos Olímpicos. É um orgulho, né, carregar a bandeira do Brasil, ver que tem gente torcendo, apoiando também. E quando foi para os Jogos Pan-Americanos de 2015 também, eu tinha uma expectativa alta. Então, são coisas que, por exemplo, numa semifinal dos Jogos Pan-Americanos, eu ganhei da menina que ganhou os Jogos Pan-Americanos. Na final, eu fui 7ª, próximo do meu resultado. Então, são coisas que acontecem no esporte. Ganhar e perder faz parte do processo, né? Cada competição é uma competição, cada prova é uma prova. Você vai amadurecendo, aprendendo, se superando. Às vezes, quando você acha que não vai ganhar, vem um grande resultado. Quando você acha que vai ganhar, você acaba não ganhando. E aí você vai se amadurecendo e ganhando bagagem nesse processo. É muito legal.
Eu até te perguntar, assim, a gente falou com alguns atletas que ganharam ouro nesse PAN agora de Santiago, né? E a gente conversou muito sobre a sensação de andar pela Vila Pan-Americana com a medalha no peito. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, assim, se a galera para tirar foto, se quer saber de qual prova você ganhou a medalha, enfim, queria que você contasse um pouquinho desses bastidores pra gente. Pede para tirar foto, pergunta. Normalmente no time Brasil, quando você chega na Vila Olímpica, lá no prédiozinho do Brasil, aí tem uma fotinho sua, ou um quadrinho. Então, tipo, todo dia eles vão atualizando e tem lá. Então a gente passa assim, quero minha foto aqui, quero estar registrado ali. Então isso é bacana também, assim. E aí todo mundo dentro do time Brasil sempre pede para tirar foto. É assim nos Jogos Olímpicos também, então às vezes, quando a salinha tá cheia, chega alguém com a medalha, todo mundo fica aplaudindo. Fica uma grande galera torcendo mesmo. É legal mesmo. E falando em galera, assim, em essa relação, Ana, o Eric e o Felipe, que vão competir daqui a pouquinho, eles são atletas que treinam juntos, né? Treinam juntos com o mesmo técnico, convivem muito juntos. E assim, coincidência ou não, né? Um puxou o outro para finalmente bater o sub-10. Queria que você falasse qual que é a importância disso. Como o treino juntos, assim, acaba motivando um ao outro para buscar o melhor. Olha, eu gosto muito disso de treinar juntos, principalmente com a adversária. Há anos atrás eu treinava com os meninos do meu grupo, porque não tinham muitas meninas no meu grupo. Hoje eu tenho a Ana Carolina, às vezes a gente treina junto, e às vezes eu consigo fazer alguns treinos específicos com a Vitória. Nos Estados Unidos, a gente vê muito grandes atletas treinando junto, e na hora da competição, alguém vai ganhar. Eu acho válido porque você está o tempo inteiro se desafiando, o tempo inteiro competindo. Alguém vai ganhar. Eu tenho as minhas características de ser rápida, a outra tem a característica de ser um pouco mais resistente. Uma ajuda a outra. Você acaba dando dicas para sua colega, que é sua colega de trabalho. Alguém vai ganhar. Então você fica trocando ideia sobre o que pode ser melhor, o que pode ser feito, e na hora da competição, é cada um por si. Na hora que está entre as 8 raias ali, não tem o que fazer, alguém vai ganhar, e é como eu falei anteriormente, às vezes você vai estar na sua melhor forma e não vai ganhar, e às vezes você vai vir num momento que você não está esperando. Então eu sempre achei válido você treinar com companheiros de treino. Eu acho que o Eric e o Bard estão fazendo certíssimo, porque assim eles conseguem chegar em resultados mais fortes, melhores, e só traz benefícios para eles mesmo. Eu gosto disso, no meu grupo às vezes a gente consegue fazer isso, e para a gente sonhar com resultados grandes, a gente precisa de ajuda também, né? A gente não consegue, apesar de ser individual a prova, por trás dos 100 metros e dos 200 metros, tem muita gente contribuindo. Então a gente precisa para poder evoluir também. Boa. Eu queria recuperar as medalhas de ontem também no atletismo, né? Que foram medalhas importantes para a gente. Então, a gente teve uma dobradinha brasileira no lançamento de disco com a Isabela Rodrigues em primeiro lugar com a medalha de ouro e a Andressa Oliveira. As duas ficaram bastante emocionadas com o resultado. Já foi uma estreia super importante, né, do lançamento. Enfim, já conseguimos aí, já garantimos essas duas medalhas para o Brasil. Perdão, e a gente teve também a prata no revezamento 4x400 misto e também a prata da Eliane Martins, que a gente citou aqui, dessa imagem impressionante do salto em distância, da cãibra dela ali. Quando a gente vê, parece até que é uma lesão, um estiramento, né? Uma coisa assim. Na hora que eu vi a imagem, eu fiquei super preocupada. Mas na hora que eu vi que era só, entre aspas, uma cãibra, já deu um alívio melhor ali, que não era nenhuma lesão muito grave. E aí, eu já queria passar, então, para o quadro de medalhas, para a gente analisar aqui juntas. A gente teve a atualização do quadro com essas medalhas de ontem. O Brasil segue em segundo colocado, depois de passar o Canadá e o México anteontem. Foi uma virada super importante, então todo mundo acompanhando ali nas redes sociais o momento da virada. Então a gente tem os Estados Unidos aí em primeiro lugar com 72 medalhas de ouro, bem à frente. São 45 de prata e 54 de bronze. Aí a gente tem o Brasil em segundo colocado, que é o lugar que a gente quer permanecer aí até o final dos jogos. A gente entende que ultrapassar os Estados Unidos é praticamente impossível. O Brasil, então, com 37 medalhas de ouro, 48 de prata e 40 de bronze. São 125 medalhas já no total. E aí vem Canadá e México empatados
com 35 medalhas de ouro. Lembrando que o que desempata primeiro é a medalha de ouro. Se a medalha de ouro empata, o que desempata é a de prata. Então, por isso que o Canadá está em terceiro lugar, com 32 de prata e 38 de bronze. México com 35, 22 e 33. E a Colômbia com 14, 20 e 15. Então, assim, já puxando por esse quadro de medalhas, então, Ana, a gente está fazendo uma brincadeira aqui com os nossos atletas e ex-atletas que passam pelo programa, que é o chutômetro, o medalhômetro de quantas medalhas os nossos atletas acham que o Brasil vai ter no final do PAN. Então, lembrando aí que a gente está com 125, quantas medalhas você acha que o Brasil vai terminar esse Pan-Americano? No geral, o número geral. Eu não me recordo qual foi o último quadro de medalha dos Jogos Pan-Americanos, tanto em ouro quanto no geral. Você tem esses dados? Foram 169 medalhas no total, no último PAN. A quantidade de ouros eu vou olhar aqui para você, mas por enquanto eu fico te devendo, mas foram 169 no total. Eu acho que em ouro a gente vai... Eu nem sei o número, mas eu acredito que a gente vai ter aí mais algumas medalhas de ouro. Foram 54. 54 de ouro no último PAN. Isso. Faltam algumas modalidades, algumas provas. Eu acho que talvez, pelo menos, igualar a gente vai conseguir em termos de ouro. Acho que a gente, no mínimo, igualar. Eu acredito, estou bem positivo em relação ao número de ouros. E acho que essa semana vai... Então. Você falou 169? Isso. A gente vai passar. Eu acredito que vai ter bastante medalha de ouro, prata e bronze. Eu acho que a gente melhora esse quadro aí de medalha. Essa semana é bem decisiva, né? Bem decisiva. Mas me fala o número, 170, 171, o que você acha? Eu vou colocar 174. 174, gostei. A nossa 174. produção já está anotando aí para a gente atualizar o nosso medalhômetro no final do programa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, Ana, da sua expectativa em relação a outras modalidades também, porque eu sei que você começou jogando futebol, a sua carreira no esporte começou no futebol. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, como foi sair do futebol e ir para o atletismo, e sua relação com outras modalidades. Se tem uma específica que você torce muito, como é que é isso? Além do atletismo. A vida inteira eu fui terrível na educação física, então o que tinha de atividade física eu estava ali disputando, até vôlei, nem tamanho para isso eu tenho, com 1,58. Então eu sempre gostei muito de competir. Então dos 13 para os 14 foi quando eu fui para o atletismo, eu jogava futebol na escola com os meninos, né? Na época as meninas não participavam tanto. E aí eu fui para o atletismo porque fui descoberta pela professora de educação física, ganhei meu primeiro 100 metros, e aí começou a minha carreira no atletismo. E as modalidades que eu gosto, assim, de acompanhar, eu gosto muito da ginástica, eu tenho acompanhado mais. Eu gosto muito do judô também. Eu gosto da natação, que são modalidades, principalmente a natação é parecido com o atletismo, porém na piscina. Eu gosto do judô e da ginástica, que são modalidades de extremamente exigência, assim como o atletismo, né? De modalidade coletiva, eu gosto bastante do vôlei. Eu acho legal o vôlei. Assim, acompanho pouco, mas ginástica e judô eu acompanho um pouco mais. Boa. E lembrando que o Brasil ganhou do México hoje no vôlei, foi um show à parte. Ana, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente, foi muito legal ter você no nosso programa. Vamos continuar torcendo aí para os nossos atletas e para você, principalmente. Obrigada pela oportunidade. E é isso. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Beijo, até mais. Beijo. Obrigada, Ana. E agora, falando em judô,